Algum tempo, né? Muito bom ter vocês aqui. Tem umas carinhas bonitinhas ali. Sejam bem-vindas. Que o Senhor abençoe vocês rica e poderosamente. Os nossos avisos da semana. Amanhã nós temos reunião do Conselho do Avivamento já aqui, tá, Joyce? Queridos, vamos? Então vamos lá. Muito bem. Só o Dígia tá. Assina o cheque aí, Dígia. 2, não passei para mim. Amanhã nós teremos reunião do Avivamento já aqui, do Conselho de Pastores da cidade. Então é para mim, para Joyce e para Delvânia. Os que já foram otorgados. Os que não foram, em breve serão, em nome de Jesus. Amém? Você crê que Deus pode otorgar um ministério sobre a sua vida? Se você não crê nisso, você não sabe para que você nasceu ainda. Faz igual João, raça de víboras. Jesus. Quarta-feira teremos orações aqui na igreja, às 19 horas. Temos as células na terça e na quinta-feira. Segunda, né? A de vocês? Então agora nós temos célula na segunda, na terça e na quinta. Então o pessoal do Santo Antônio na segunda, aqui na terça-feira. Quinta-feira os jovens aqui em casa também. Então vocês jovens que estão nos visitando, já estão convidados para a célula, que é diferente do culto, e vocês vão gostar bastante. É bem animada a célula dos jovens. É massa, viu? Amém, queridos? E domingo teremos o nosso culto. Quem está na escola de líderes, né? Não esqueça. Nós vamos ter aí dia 18 encontro para casais. Já foi feita uma agenda e vai ser liberado lá no WhatsApp e no Instagram, tá? Então você pode seguir lá a nossa agenda. O encontro de casais vai ser presencial, apesar de a gente assistir a aula, vai ser online, mas nós estaremos aqui, depois vai ter uma atividade, depois vai ter uma dinâmica, e depois nós teremos um comes e bebes, né? E aí nós podemos ir para casa felizes, né? E os casados vão namorar, óbvio. Glória a Deus por isso. Para os casados, solteiros permaneçam na sua santidade, em nome de Jesus. Para não perder um casamento abençoado. Cadê? Aqui. Queridos, eu cheguei até aqui. Terminou o quê? Nós vamos liberar a agenda. Vamos lá. Dia 18, encontro de casais. Dia 24, chá de mulheres aqui na igreja. E dia 25, rede de jovens. Vai ser dia 25 que nós vamos falar com jovens sobre casamento e namoro? Princípio espiritual sobre o casamento. Se você quer casar em Deus. Amém? Então vamos lá. Vamos à palavra do Senhor nessa noite, queridos? Você quer ouvir o Senhor nessa noite? Então abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Hoje eu vim pregar sem ter pregação, estava uma benção. Quando isso acontece, é sinistro para mim e bom para Deus. Eu fico me agonizando, querendo pegar a revelação. Mas andar com Deus é assim, tem dias que você vai ter que andar pela fé, e não pelo que você tem de conhecimento. Amém? Feche seus olhos. A pregação que nós vamos fazer, como todas, é muito séria. Mas eu gostaria que você pedisse diretividade de Deus. Que essa pregação é para mim e ela é para você, ela não é para os outros. Então feche seus olhos, deixa eu orar com você. Pai Santo, Teu Espírito nos convence, Teu Espírito é a verdade, Tua palavra é a verdade. Então que o Senhor fale conosco nessa noite, o que precisamos ser convencidos da Tua verdade e não das nossas.
em nome de Jesus, para que essa palavra cumpra os desígnios para a qual está sendo ministrada e foi nos deixada nesse tempo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Versículo 24. Algumas pessoas, eu vou falar umas palavras aqui que na sua não tem, porque minha Bíblia ela é judaica, então vai ter uns nomes judaicos aqui meio esquisitos, mas você vai entender na sua linguagem sem problemas. Algumas das pessoas enviadas eram prushim, ou fariseus. Eles lhe perguntaram: se você não é o Messias, nem Eliaú ou Elias, nem o profeta, então por que você realiza imersão de pessoas, ou batismo de pessoas? Respondeu-lhes Yohanan, ou João. O nome judaico de João é Yohanan. Eu realizo a imersão de pessoas em água. Mas entre vocês está alguém a quem não conhece. Ele é o que vem depois de mim. Não sou bom o suficiente nem para desamarrar sua sandália. Tudo isso aconteceu em Beit Ainá, ao leste do Yarden, onde Yohanan estava imergindo. No dia seguinte, Yohanan viu Yeshua vindo em sua direção e disse: vejam o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ele, ou seja, este é o homem a respeito de quem eu falava, ao dizer: depois de mim vem alguém que precisa passar à minha frente, porque já existia antes. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas a razão para eu ter realizado as imersões em água é para que ele pudesse ser conhecido em Israel. Então Yohanan deu o seu testemunho: eu vi o Espírito descendo do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas aquele que me enviou para imergir em água me disse: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, este é o que emerge no Rua HaKodesh. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Amém? Permanecer. Na tradução normal não tem esse texto. Exatamente. Pronto, vocês já encontraram o motivo da minha pregação. Vou tentar explicar. Esse texto ele é muito conhecido por nós, porque ele é a base do batismo. Todo aquele que crê no Evangelho e for batizado, a Bíblia diz que este será o quê? Salvo. E isso tem total concordância com o céu. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas deu para quê? Deu como um cordeiro santo, para ser sacrificado naquela cruz, por causa do meu e do seu pecado. Portanto, crer em Cristo é crer também que eu sou o quê? Pecador. Olha que interessante, a minha salvação, ela é direcional, proporcional e alinhada com a minha salvação. Ou seja, o fato de eu entender que eu sou pecador é que me dá o entendimento da minha o quê? Salvação. Não é a salvação que diz que eu sou pecador. Mas é o pecado
é a consciência do pecado que diz que eu preciso ser salvo. Ei, você é um corpo que tem uma alma que habita um espírito. Deus veio salvar o seu corpo? Não, o seu corpo ele vai purificar. Deus veio salvar a sua alma? Não, a sua alma ele vai trazer uma realidade dos céus para ela, para que você possa viver uma vida e vida em abundância. Mas o que Deus veio salvar? O seu espírito. E é interessante a gente pensar nisso dentro desse contexto, porque João está pregando naquele tempo, no meio de uma sociedade que já tinha sua religião, que já defendia sua fé, e essa fé estava alinhada com esse mesmo Messias. Olha que interessante. E esses bruxinhos, esses fariseus, esses sacerdotes, as duas maiores crenças naquele tempo, dentro do judaísmo, estava perguntando a João: você é o Messias? E João deu um nó na cabeça deles. Porque João falou assim: eu vim preparar o caminho do Senhor. E é interessante que isso é tão espiritual, gente, que quando a mãe de João Batista é visitado por Maria, os dois bebês se conhecem. Tanto que João fala: eu fui gerado, mas ele é bem antes de mim. João entendia algo na sua maluquice. Imagina um homem no meio do deserto, vestido com pele de carneiro, andando no deserto, comendo mel e gafanhoto, gritando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E sabe o que era mais maluco? É que as pessoas saíam das suas casas e iam para o meio do deserto para estar com João. Hoje as pessoas não querem sair de casa para estar aqui em comunhão com a gente. Por apostasia, porque isso também é um tipo de apostasia, não valorizar mais estar na casa do Senhor. Mas fechando aspas, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você vai no deserto, o que você vai ver lá? Areia. O que você vai sentir lá? Depende, calor de dia. E de noite? Tu congela. Chamado janela atmosférica. De dia 55 graus, 60 graus. De noite 0 graus. Mas sabe o que acontecia com João? A Bíblia diz que eles iam ver João porque João queimava. Tu já viu queimando num filme? Já viu? É, alguém queimando, saindo vivo? Isso. Quando a Bíblia fala assim que João queimava no deserto, era mais ou menos essa imagem, a visão que as pessoas tinham do espírito profético de João. Ou seja, as pessoas iam ver algo sobrenatural. Era algo que a religião naquele tempo não conseguia o quê? Explicar. Muitas vezes não conseguia nem aceitar, até porque não tinha como explicar e aceitar, porque o Espírito não havia sido o quê? Derramado. Por isso que João falava: eu vou batizar vocês com água, mas depois de mim vem aquele que vai batizar com água e com fogo. Esse fogo pode ter duas interpretações, mas eu vou chegar lá. Queridos, se eu e você fomos batizados, eu não quero ficar muito restrito à condução do texto hoje não. Eu vou tentar construir aqui com você uma visão nessa noite. Quando você é batizado, significa que você creu em duas coisas: que você era pecador e você estava perdido. Mas significa também que você creu em outra coisa: sacrifício de Jesus na sua obra redentora na cruz, e agora você vive. Você não está mais
perdido. Não tem morte eterna para o teu espírito mais. Porque você abriu mão do pecado para receber a Cristo. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Mas ser batizado, você concorda comigo quando eu falo isso? Se você parar para ter uma visão, significa que quando os seus olhos se abriram para a visão de pecador que você era, também se abriu a visão para quem poderia te transformar? Então é como se eu habitasse no mundo e fosse transladado agora por um outro. A Bíblia já falava de realidade virtual, a gente está fazendo disso agora. Sabe por quê? Porque tudo isso é do Espírito e é sobrenatural. Tenta entender isso na mente. Tenta entender isso sem o Espírito Santo te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Tenta se convencer disso sem você ser praticante da palavra de Deus, da leitura bíblica diária, de dar ouvidos à voz do Senhor. Então tinha uma realidade que João estava pregando: arrependei-vos, porque vocês estão indo para uma direção, vocês estão com uma mente que está morta. E ser batizado, ou seja, agora você vai ser imerso em uma outra realidade, aonde aquilo que você estava morto, perdido, que não tinha esperança, não tinha vida, não tinha resposta dentro de você, agora João está falando assim, ó, você vai entrar numa nova realidade. E nessa realidade, você não vai ser só imerso nessa realidade, você vai ser habilitado nela, para você desenvolver toda a vida na terra que glorifica o nome do Senhor. Porque se eu estava no pecado e não tinha compromisso nenhum com Deus, mas tinha compromisso comigo, com as minhas verdades, com os meus desejos, com as minhas paixões, e agora, como é que eu faço com as minhas verdades, com os meus desejos, com as minhas paixões? Porque olha que interessante, se eu gostasse de carne no dia que eu fui batizado, quando eu nasci de novo em Cristo, eu deixei de gostar de carne? Deixei de gostar de açaí? Então, o que eu faço agora? Aí faz igual religioso, santifica o açaí, santifica a carne e come. Não é isso que Deus está falando. Não é para essa realidade que eu fui batizado. Isso é normal, isso é humano, isso é da terra. Deus não tem problema com a minha humanidade, gente. Deus tem problema com o meu pecado, não é com a minha humanidade. Em nome de Jesus, se você um dia quiser conhecer a Deus, você não pode ter Deus como seu inimigo. Porque senão você nunca vai servir a Ele como um pai. Você nunca vai fazer nunca vai cumprir o que a Bíblia diz, que a Bíblia te chama agora de amigo, que divide o coração com você. Deus não tem problema com os seus sentimentos, Deus não tem problema com as suas visões distorcidas, nós não tem problema nem com os desejos distorcidos que você tem. E a prova disso é que Ele te remiu de todo o pecado, sem você saber que um dia você tinha pecado. A prova disso é Deus não ter tirado o filho dele daquela cruz. E a prova disso é Ele ter nos anunciado tudo que vai acontecer no final dos tempos. E como nós devemos estar preparados para continuar com Ele. No Espírito e não na carne. Mas Deus tem problema com o nosso pecado. E o que é pecado? É tudo que está no teu coração, mas não está no coração de Deus.
falar de novo. É tudo que está no meu coração, mas não está no coração de quem? E por que eu estou botando o pecado além da prostituição, além, né, de roubar, matar, destruir, além de tudo isso que a gente já conhece como pecado na nossa mente? Porque é onde eu quero chegar nessa noite. Tem coisas que estão no meu coração, que até é bom, mas nunca esteve no coração de Deus para mim. Pode ser para Clara, pode ser para ele, mas não é para quem? Para mim. Porque o mundo hoje, você olha lá no mundo, quando você tem uma visão do mundo, é impressionante que a visão do mundo, todo mundo tem a mesma. Tem uma boa família, tem um bom carro, tem uma boa casa, e se possível ficar rico. Se tiver uma lancha, um avião particular, então melhor ainda. Mas não é mesmo? É de todo mundo? É ou não é? Eu quero ter uma profissão para ser feliz. Mas o que significa felicidade? Eu quero ter dinheiro para ser feliz. O que significa felicidade? Eu quero ter um casamento para ser feliz. O que significa felicidade? Em nome de Jesus, não case se você for infeliz. Porque casamento não gera felicidade para ninguém. Você não casa para ser feliz, você é feliz para casar. Enquanto você não aprender isso, não case. Vou ter uma família para ser feliz. Outro erro. Seja feliz e ter uma família para você fazer ela feliz. Porque se você entrar numa família infeliz, você vai fazer uma família infeliz. Então o segredo, queridos, é você tratar antes de começar. E não começar para tratar depois, que o trabalho é maior. Pergunta é para quem começou, que tu vai ver se não é. Ó. João está falando e os religiosos estão perguntando: quem é você? Por quê? Porque João está numa realidade que a religião não estava. João estava um passo na frente da religião. Ele mesmo falou: esse é aquele que a Torá diz que vai vir. Esse é o Messias. Esse é aquele que profetizou. Esse é o que Daniel profetizou. Esse é o que estava desde a fundação do mundo. Ou seja, que era antes de mim. Mas o mundo espiritual é assim. Às vezes, se você está conectado com o mundo espiritual, você está vendo coisas que o outro ainda não viu, mas vai se manifestar. Isso é que é ser profético. É crer naquilo que os céus têm para manifestar, no tempo determinado por Deus. Por isso que a fé não é para eu conquistar coisas, a fé é para eu viver até o tempo determinado para todas as coisas. Então olha que interessante. Imagina, vamos falar assim, ó, Williams, hoje, falando para vocês que já são crentes. E eu estou falando: Jesus vai voltar. Precisamos pregar o evangelho. Precisamos levar o evangelho a toda criatura. Precisamos batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Precisamos declarar: o Senhor vai mudar a sua realidade e ainda vai te dar o Espírito Santo, que vai revestir você para viver uma vida que vale a pena ser vivida nesse mundo. Só que se eu perguntar a vocês, será que nós estamos igual aos fariseus? Ouvindo um monte de verdades acerca de Jesus, mas sem fazer parte dela? Porque nós não conseguimos ver. Porque uma marca de uma geração incrédula é uma geração que precisa primeiro ver, entender, ver, para depois acreditar. E uma geração profética é aquela que não viu, mas creu. Nem precisou entender. João só sabia que era ele, mas ao mesmo tempo não sabia. Por quê? Porque quando ele soube quem era, ele estava onde? Na barriga.
Quem declarou João que ele tinha que preparar o caminho? O próprio pai. João estava vivendo uma vida que valeria a pena ser vivida, e portanto ele tinha uma vida que todo mundo queria ver. O que era queimar? Uma vida que queima, Alain. Era uma vida que todo mundo ia lá para ver. Para esse cara é diferente. Ele está à frente do seu tempo. E a igreja foi chamada para isso. João era evangelista, não é verdade? Qual é o cerne da igreja? Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os tudo o que vos tem ensinado. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu pergunto, estamos sendo Joãos nesse tempo? Eu respondo para você, não. Estamos sendo fariseus. Por quê? Eu explico. O que os fariseus tinham de muita certeza? A palavra. O que eles tinham de muito conhecimento? A palavra. Olha que loucura, gente. Olha que loucura. A maior certeza deles era o conhecimento que eles tinham acerca de quem? Da palavra de Deus, da Torá, do livro da lei, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia, mais os Salmos e o profeta Isaías. Qual a certeza que você tem de Deus hoje? Olha para mim aqui, escuta a pergunta que eu vou te fazer, com muita humildade. Qual a certeza que você tem de Deus hoje? Porque essa certeza pode estar te levando para longe de Deus. As pessoas acham que o fato delas saber na mente quem é Deus, Deus já ama. E Deus te ama sim, Deus ama tudo aquilo que Ele criou. Deus não tem problema com o homem, então Ele ama até o pecador, Ele não ama o pecado. Mas qual é a questão? A questão é que Deus fez todas as coisas debaixo de uma ordem. Interessante, Ele disse, haja luz e houve, acabou. Dá para apagar a luz no mundo agora? Dá para apagar o sol? Dá para apagar o sol? Vamos bombardear o sol com bombas nucleares. Não dá nem para chegar perto. Chegou perto. Você se queimou, não foi? Vigia que o inferno é assim, mano. Brincando. Dona Ene fez essa cara aqui. Meu Deus. Esse meu apóstolo. É só uma brincadeirinha de mau gosto. Mas voltando. Queridos, o mundo tem ordens. Dá para jogar uma pedra para cima e ela subir? Não, joga para cima e fica de baixo, bem grande. O que vai acontecer? Tu tá rindo porque é na tua cabeça que vai cair. É. Tem ordens no mundo, não tem? Tem ou não tem? Eu posso falar uma coisa que eu acredito dentro de mim, até que eu seja diferente. Mas eu sou olho azul, barriga tanquinho, de 15 litros. Olha que interessante, mas uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade até na minha mente. Porque o que a sua mente diz para você é o que você vai ser. Porque a Bíblia diz lá em Provérbios, assim como você o vê, assim ele é. Mas é a verdade de Deus? Não. Dá para mudar a verdade de Deus? Não. Não dá. Então, por mais que eu queira distorcer, ó, e o diabo sabe fazer isso, distorcer a verdade de Deus, mas ela sempre continuará sendo o quê? A verdade. O rio só vai desaguar no mar, não vai ser o contrário. A chuva só vai descer, não vai subir.
E assim também é na nossa vida espiritual. Portanto, queridos, se eu não conheço a verdade de Deus, a primeira coisa que eu tenho é que eu não sou liberto. De qual? Das minhas verdades. E se eu não sou liberto das minhas verdades, eu não vou conseguir permanecer em Deus. Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Então olha que interessante, não existe libertação pela metade. Existe um processo que eu vou vivendo em Deus, que eu vou sendo o quê? Transformado de fé em fé, de glória em glória, pelo poder do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para transformar a vida daqueles que creem. Aí João fala uma coisa muito louca. Pergunta: você é o Messias? Você é Eliseu? Elias, profeta? Então por que você batiza? A resposta é lógica, né? Porque Deus mandou. Aí seria mais louco ainda na cabeça dele. Por que Deus não mandou o religioso e mandou um maluco? Cara de retardado, de doido, andando com vestes de cordeiro e comendo mel e gafanhoto. Mas não mandou os entendidos. Eu não quero aqui fazer coisas bonitas, chavões apostólicos, mas a resposta é simples, querido, porque as coisas do Espírito não discernem na letra, discernem no Espírito. Tem verdades em nós que só o Espírito pode arrancar. Até porque, sabe um lugar que ocupa muitas verdades? O orgulho. E o orgulho, ele vai te convencer que Deus vai dar jeito. Quer que eu te prove isso? Um cara que me chama muita atenção na Bíblia, Sansão. Quando Sansão vai ser produzido, seu pai já recebe de Deus uma... Ei, esse cara é diferente. Ele não vai tocar em morto, ele não vai comer uva, ele não vai tomar vinho, ele não vai passar navalha na cabeça, e assim por diante, porque ele tem um chamado. Cuidado nas suas crises. E observe muito quando a sua mãe fala assim: você não é todo mundo, porque isso é uma verdade bíblica. Cutuca o outro aí de cotovelo, vai. Dá uma cutucada no seu vizinho. Você não é todo. Fala aí para a pessoa que está ao seu lado. É sério. Fala mesmo, mete o dedão no nariz dele assim: você não é todo mundo. Vocês não vão falar um pro outro, não? Senão eu ia falar assim, ó. Você não é todo mundo. Ô, glória. Já entendi. Enquanto eu não entendi, apanhei feito cachorro sem dono. Sabe por quê, queridos? Porque um lugar onde nós vamos preservar o nosso orgulho é nas nossas verdades, porque nós queremos ser o que nós achamos que nascemos para ser. E se nós fomos libertos daquela realidade, fomos imersos em uma outra realidade, você só pode ser aquilo que aquela realidade tem para você. Porque aquela realidade está debaixo de um governo, chamado governo de Deus. Mas fulano, você não é fulano. Mas Beltrano, não sou, você não é Beltrano. Sansão não era ninguém. Ou melhor, Sansão seria alguém comum. Mas nós não fomos chamados para ser comuns. Como uns. Nós somos chamados para um propósito. E é interessante que nosso propósito, ele tanto é coletivo quanto é individual. E o coletivo é igual para todo mundo.
manifestar Cristo, amar as pessoas, pregar o Evangelho, discipular as nações da terra. Agora, no individual, e no tempo que Deus precisava de um homem igual Sansão, Sansão foi testando Deus, para não gastar muito tempo com Sansão. Você conhece a história, né? Se entregou para Dalila, teve seu cabelo cortado, perdeu a unção, porque o poder que ele tinha não era ele, era Deus. Foi escravizado, foi cego pelos inimigos que ele teria que ter derrotado, e ficou lá empurrando aquela moinha, cego. Nunca espere chegar esse momento na tua vida para você lembrar da promessa que Deus tem para você. Ele pediu mais uma oportunidade a Deus. Sansão foi levado, esculachado, escorraçado, humilhado, para o meio do templo, do palácio dos filisteus. Um dia de uma festa. Foi colocado ali como escárnio. E a Bíblia diz que Sansão matou mais filisteus na sua morte do que em toda a sua vida. Aí eu pergunto a você, Sansão cumpriu o seu propósito, sim ou não? Cumpriu o propósito, mas não desfrutou dele. Cara, se você obedece a palavra, filhos, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. É só honrar, a promessa vem. Ou seja, não é só viver. Aguarda o Senhor para o casamento. Aí você casa, mas aí quando você casa, o que acontece? O casamento virou o quê? Um problema a mais para a tua vida. Por que não é uma bênção? Aí você gera filhos, e aí a coisa começa, ó. Estão entendendo, queridos? Tudo isso está naquela cruz. Tudo isso foi mudado quando você foi imerso, porque você creu, você foi imerso naquela água. Aquela água, ela não mudou tua vida. Na verdade, aquela água, ela começou agora a trazer realidades para você, que você não conseguia ver, nem ouvir, nem sentir. Agora você vê, ouve e sente. Verdades que são estabelecidas agora no teu espírito, mas que muitas vezes vão confrontar onde? Nas tuas certezas. Por que você batiza? Eu batizo as pessoas em água. Agora interessante, mas entre vocês vem aquele. Olha onde estava Jesus. Entre quem? O seu próprio povo. Mas quando você não tem visão, você não consegue ver Jesus. Porque você não vê Jesus na sua consciência, você não vê Jesus, a gente às vezes vê Jesus no sofrimento, né? Mas no Espírito, na realidade do Espírito, na verdade do Espírito. E aí João continua o seu confronto. Quando ele vê Jesus vindo, cara, eu acho isso massa. O cara está combatendo com os fariseus. Do meio dos fariseus, quem surge? Acho que se tivesse, né? Igual o filme da Marvel. Vem Jesus. Aí João não diz Yeshua Hamashia, não. João diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Peraí, mas você não está no mundo? Tu saiu do mundo quando foi batizado? Mas tirou o pecado do mundo, não foi? Então sua realidade é outra.
Alô? Se Jesus, quando chegou ali para João, João declarou, eis o Cordeiro de Deus, e você cria nisso, e ele foi crucificado em seguida, na Páscoa em seguida, e ele começou toda a sua obra, ou melhor, ele começou a sua obra e depois foi crucificado, e ascendeu aos céus, e ele voltará, significa que a minha, a sua realidade, já não existe mais o quê? Pecado. Por isso que a Bíblia diz, sujeitai pois a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de quem? Mas ao pecado, o que você faz? Você foge da aparência do mal. Então a sua luta não é contra a carne, sua luta não é contra nem o sangue. Sua luta não é contra os seus desejos, sua luta não é contra o sangue das pessoas, a ira, a raiva, não. Sua luta é o diabo tentando tirar a realidade sua, cegar você, para ser escravo e não cumprir a vontade de Deus na terra. Deus me botou na prova. Deus te quer doente, arrasado, todo esculhambado. Aonde? Eu não estou dizendo que você não pode ficar doente, amém? Estou dizendo que essa não é a sua realidade. Deus te quer miserável, pobre, cego e nu. Não, essa era a sua realidade no pecado. Você hoje é filho de Deus. Nunca vi um justo mendigão pão, nem a sua descendência. Mas qual a realidade você crê e vive? A do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo? Ou a realidade farisaica? O que é a realidade farisaica? Não, a Bíblia disse, né? Mas vai ter um tempo para se cumprir. É fácil, né, meu amigo? Você comprar os mantimentos, botar na cozinha e esperar alguém para cozinhar para você. Não, o que Deus fez foi o seguinte, a comida está aí. Cozinhe e coma. Bem simples assim. Evangelho radical pobre. Pá. Está aí, está dentro de você, sua realidade foi mudada. Você não foi imerso nessa realidade? Esse é o processo, queridos. Esse não é o fim. O fim é quando você ou for arrebatado com ele, ou ele voltar para jogar todos nós. A gente vive hoje uma igreja achando que nós estamos na igreja para ter fé, para conquistar coisas. Não, você tem fé para viver essas realidades, porque essas realidades te garantem a sua eternidade. Vocês estão entendendo? Mas só que o problema de pregar isso? Isso bate na gente. E por que bate na gente? Olha que interessante. Este é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Este é o homem a respeito de quem eu falava ao dizer, depois de mim vem alguém que não precisa passar, que precisa passar à minha frente porque já existia antes de mim. Aqui tem uma fala que nesse contexto que eu estou olhando é muito interessante. Ele precisa passar aonde? À frente. Não é Maria que vai passar à frente, em nome de Jesus. É o Senhor. Quem está aí na sua frente? Quem é teu escudo, teu protetor? Quem é a tua realidade? Quem é o teu alvo? Para onde você está olhando? Para quem você está olhando? A quem você está seguindo? Qual é o propósito de colocar ele na sua frente? Se esconder atrás de uma veste de religioso? E continuar sendo a mesma criatura que você era antes dele? Não podemos ser assim. Não temos esse direito, não temos esse acesso. Esse acesso está fechado. Está fechado. E ele diz mais: eu mesmo sabia quem ele era, mas a razão para eu ter realizado as imersões em água é para que ele pudesse ser conhecido em Israel.
Menino. Sabe por que Jesus tem que ir à frente? Não é porque você é bom, não é porque você foi batizado, não é porque você é crente, não é porque você é santo. É por causa de tudo isso também, porque sem isso você não consegue colocar Jesus à frente. Mas sabe por que Jesus vai à sua frente? Porque Ele quer ser conhecido através da sua vida. Ele quer ser conhecido através do seu testemunho. Ele quer ser conhecido através do seu falar. Ele quer ser conhecido através dos seus valores, dos seus comportamentos, das suas habilidades, da sua fé, da sua renúncia. Este é aquele que vem após mim. Queridos, sabe o que nós fazemos hoje? Aceitamos Jesus, estamos atrás de Jesus? Não, é como se Jesus estivesse ali atrás, eu estou vivendo, e eu vou fazendo as besteiras aqui, ele ali atrás tem que ir consertando. Aí você vem para trás, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, de novo, Senhor, me perdoa. Mas de novo, meu filho, pelo menos muda a sua luta, piora um pouquinho se for o caso. Queridos, eu entendo que a gente tem Deus à frente, significa que o meu pensamento, ele é moldado pelas coisas de Deus. Quando Deus está atrás, significa que o meu pensamento, como Pedro diz lá na sua primeira carta, ele é moldado pelo mundo. Porque, deixa eu dizer uma coisa aqui, muito bonito. Nós não temos como agradar a dois senhores. Então assim, ou eu adoro a Deus, ou eu estou colocando Jesus na frente, ou eu estou colocando quem na frente? O diabo, acabou. Ou eu estou adorando a Deus, ou eu estou adorando quem? Não tem meio. Ou eu estou ofertando a Deus, ou eu estou ofertando a quem? Ao diabo. Ou eu estou dizimando a Deus, ou eu estou dizimando a quem? O diabo. Ou eu estou evangelizando para Deus, ou eu estou evangelizando para quem? Para o diabo. E às vezes ainda estou fazendo parte da galera. Eu quero ser igual. Eu não quero ser o diferente. Porque João, por ser diferente, ele perdeu a cabeça. Tu acha que era fácil naquele tempo? João, de toda a sua linhagem, de seu pai, da linhagem da sua mãe, toda a tradição que ele tinha, o maluco estava sozinho no deserto queimando. Eu fico imaginando como não falavam dele. Hoje o que a gente tem de crente 007, meu irmão, espião escondido dentro dos lugares. Aí um dia no seu colégio, sem querer, você fala, eu estava na igreja, e você é crente? Porque estava igual a todo mundo no mundo, fazendo as mesmas coisas do mundo. Igual o mundo, e está falando que é crente. Não, não, irmão, tu não é não. Que o que vai determinar quem está à sua frente é o que você está seguindo. Se você está seguindo o mundo, seu Deus é o mundo. Se você está seguindo a Deus, seu Deus é Deus. Estão entendendo, queridos? É porque hoje a gente não pode ser mais radical, nós temos que ser democraticamente. Vai ser democrata com o diabo e assentar na cadeira com ele no inferno. Porque você acha que ele está brincando com você? Queridos, a pior coisa do mundo é você lidar com alguém que já é perdedor, que já está vencido. É a pior coisa do mundo, porque o vencido, ele só te enterra. A única coisa que o diabo quer é roubar, matar, ele quer te enterrar, porque não tem mais para ele, não existe mais opção. Ainda tem gente que quer jogar na seleção. Eu joguei, eu fui atacante dele um bom tempo. Camisa 10. Mas Jesus tinha algo para mim. Jesus tinha uma outra realidade para mim. E hoje eu estou imerso nessa realidade. Estou perfeito? Não, estou no aperfeiçoamento, ou seja, no amadurecimento. Amém? Posso continuar?
Posso engrossar o caldo agora? Misericórdia? Então vou parar. Misericórdia, eu paro. Não, moço. Agora que eu vou chegar no recado. Faz Goto, se é para matar, mata direitinho. Tem que morrer, morreu. Você sabia que um defunto, quando chega no DPT, escuta o que eu vou falar, se não tem uma causa morte, ou seja, algo que você fala assim, morreu, morreu, está morrido e não tem como mais. Tipo assim, perdeu a cabeça, tomou 33 mil tiros, é assim. Acidente, está todo quebrado, víscera exposta, essas coisas. Isso é morrer, morreu. Agora, qualquer um que chegar lá fechadinho, vai ter que ficar na pedra 6 horas. E só depois o médico legista pode tocar nele, para dizer qual é a causa morte. Ele pode tocar antes? Pode, mas legalmente não deve. Por que eu estou falando isso? Para a gente aprender uma coisa que eu vou falar daqui a pouco sobre arrependimento. Quando a gente for morrer para Deus, tem que morrer, morrer mesmo. Não dá para ficar essas 6 horas esperando o médico legista para consumar. Está morto ou não está por pecado? É, irmão. É melhor morrer para Deus e viver com Ele, do que morrer para o diabo e ficar com Ele. Mas voltemos ao texto. Eu mesmo não sabia, mas a razão para eu ter realizado as imersões na água é para que eu pudesse ser conhecido em Israel. Então João deu testemunho. João deu o quê? Faz a pergunta, o que você está dando para Deus? Lamúria? Choro, pranto? Você sabia que tem um lugar para ir chamado quarto? Gente, em nome de Jesus, vamos vigiar nossas bocas. Porque da mesma fonte não pode proceder água salgada e água doce. Lá no seu quarto com Deus, você vomita tudo que você quiser. Você abre as suas vísceras. Pede ele para fazer a ferida, arrancar o tumor, o câncer, que está podre, que está bom. Pronto. Mas na rua, não é para ser hipócrita. Na rua, no dia a dia, a nossa palavra tem que estar alinhada com o coração de Deus. Porque se não está alinhada com a verdade de Deus, significa que o Espírito Santo não está onde? Permanecendo em nós. É fácil xarabalá, cheio no culto, lá dentro do quarto, mas na hora que a giripoca está apiando, na hora que Deus está apertando as pocas, parafusetas, parafusos, olha que interessante. Eu vi o Espírito Santo descendo do céu, como uma pomba, e permanecer sobre ele. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas aquele que me enviou para imergir em água me disse: aquele a quem você vir, desceu o Espírito e permanecer. Este é o que emerge no Ruach HaKodesh, ou seja, batismo na água e com fogo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. O que eu e você temos visto de Deus? Porque peraí, quando eu fui imerso no batismo, eu não saí de uma realidade e fui para outra, então eu consigo ver nessa realidade? Consigo. O meu espírito tem acesso a essas verdades. Agora é interessante que aqui nesse texto, nessa tradução, faz assim: o Espírito Santo desceu e permaneceu. Qual a diferença? Aí você fala assim: o fogo. Como assim o fogo? Na tradução que você tem, está assim: ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Aqui fala no Ruach HaKodesh, que simboliza o poder do Espírito que reveste um Filho de Deus. O Ruach
Hakodesh é o Espírito Santo em si. E nós estamos perdendo a visão de quem veio conosco no Espírito. Quem veio no nosso Espírito no dia do nosso batismo. Quem veio quando nós mudamos a nossa realidade. Então eu fui batizado, mas eu permaneço a mesma coisa que eu era onde? Era mentiroso, continua o quê? Mentira. Comprar não pagava, continua o quê? Compra não pagando. Era baixa autoestima, continua o quê? Depressivo. Era vaidoso, continua o quê? Mais vaidoso e orgulhoso ainda, porque agora está cheio de... Só muda. Gente, só muda o motivo. O sentimento é o mesmo. Eu era vaidoso de um jeito aqui, agora sabe que eu sou vaidoso de Deus? Sou de Deus. Ou seja, eu peguei a verdade de Deus e transformei ela em quem? Ao invés da verdade de Deus me transformar para que eu possa ser outra criatura. Então o que nós temos hoje? Isso aqui é um diagnóstico que eu vejo na igreja de hoje. Que quando nós estamos, muitas vezes em Cristo, quem está à nossa frente é uma capa. Não é um fogo que consome minhas verdades. Não é um fogo que me transforma. Não é um fogo que me habilita a fazer coisas que eu não consigo. Não é alguém que consegue me levar para uma outra dimensão, para uma outra força, para um outro contexto, para que eu me torne aquilo que Ele morreu naquela cruz para que eu seja. Aí parece que eu não consigo vencer a pornografia, não consigo vencer a prostituição, não consigo mentir, não consigo vencer meus medos. Uou! Então você não está morto, você está vivo. E se eu estou vivo, Cristo não vive. Porque para eu viver, eu tenho que estar o quê? Por isso que a palavra avivamento não é para quem está vivo, é para quem está morto em quê? Nas suas verdades. Menino, eu não sei quantos fights você tem com Deus por dia, quantos rounds você tem com Deus, mas eu sou um eterno lutador de MMA com o Espírito Santo. E tem dia que eu estou cansado tentando vencer Ele. Mas sabe o que é interessante? Que Ele não me finaliza. Fininho. Por que não me finaliza? Porque Ele quer que eu permaneça. Ele quer que Ele fique. Ele quer ficar, mas quer que eu permaneça. Ops, olha para mim. Tu não vai permanecer no Espírito se você não lutar com Ele todos os dias. Se você não estiver na presença dEle todos os dias. Se você não for para as verdades da palavra todos os dias. Se você não fechar o quarto todos os dias e fazer do seu quarto, meu amigo, um octógono. Sair na mão mesmo. Mas a luta não é aqui. Ou melhor, não é na carne. Porque aquilo que o diabo, principado, potestade, quer colocar, o diabo quer o quê? Arrancar. Só que o diabo lança a seta, se você não está protegido pelo capacete da salvação, ela entra. E às vezes o diabo não precisa nem lançar, está dentro de nós. Ele só quer usar o que está dentro de nós. E o Espírito Santo quer o quê? Ei, você pode até estar sentindo dor, mas eu sou a sua anestesia. Você pode até estar sentindo medo, mas eu sou a sua coragem. Você pode até estar desesperançado, mas eu sou a sua esperança. Ou seja, há uma posição que eu tenho que tomar para poder ter a visão certa. Porque se eu tiver a visão errada, eu vou caminhar onde? Nas trevas. E quem está cego, meu querido, tropeça no meio das trevas. E não sabe em que tropeçou. Queridos, ou nós estamos dispostos a matar o nosso eu para viver uma vida no Espírito,
Hoje a gente vai começar a entrar em apostasia nesse tempo. Eu não mudo, as pessoas não mudam. Eu não prego porque as pessoas não querem ouvir. Eu não insisto porque ninguém dá nada. E aí a gente vai falando. Aí a gente tem aqui um ano de colheita. Vamos colher o quê? Aí você tem uma palavra profética na tua vida, mas sua visão está alinhada, teu espírito está alinhado, você está motivado. Estou falando com isso que você não vai passar por... Não, estou dizendo o seguinte, que eu preciso ser batizado, ou seja, eu preciso ir para essa realidade e permanecer no Espírito para que eu possa fazer tudo aquilo que o Senhor me chamou para fazer, para me tornar tudo aquilo que eu tenho que me tornar no Senhor. E um detalhe, para eu mudar aquilo que eu não consigo sem o Espírito Santo. Permanecer no Espírito é a única forma real e verdadeira de mudança com Deus. Não fique comendo farofa de crente, que fala em mistério, sapateia. Pelos frutos é que nós conhecemos. É pelos frutos. Então o que você tem semeado? Porque é o que você vai colher. Só que Deus dá semente a quem? Semeia. Seja fiel, porque quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, colhe pouco. Mas semeia onde? No Espírito. Não é na carne, não é nas verdades. Cara, já parou para você imaginar o seguinte, no meio dos fariseus, quem estava vindo lá de dentro? Jesus. Jesus olhou para trás e excomungou todo mundo? Até porque ele já sabia que aquele mesmo povo ia crucificar ele. Lê lá as epístolas de João, você vê se João não está dizendo exatamente isso. Aqui mesmo, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aqui no mesmo texto, capítulo 1. No capítulo 3, você vai ver Jesus falando agora com Nicodemos. Maioral. O cara era o cara na Bíblia. Ele ora para Jesus e fala assim, ninguém pode fazer o que você faz se Deus não for contigo. Nicodemos reconheceu que apesar dele conhecer a palavra, ele queria, a palavra estava apontando para uma outra realidade. Quando ele olha para Jesus, ele encontra em Jesus essa realidade. Então olhe para Jesus, mesmo que você conheça a palavra. Porque, olha que interessante, Nicodemos conhecia a palavra, mas não sabia o que era nascer de novo. Da água e do Espírito. E Jesus mandou Nicodemos, vai se converter? Não. O Espírito Santo habilitou Jesus para chegar no coração de Nicodemos. No capítulo 4, Jesus vai para Samaria. É 4 ou 6, não me lembro. A mulher samaritana. É o 4 mesmo. Olha a narrativa de João. Aí no capítulo 4, os judeus não falavam com os samaritanos. Jesus senta na porta da cidade, do lado do poço de Jacó. E pede o que aquela mulher? Aí o que ele pergunta à mulher? Cadê seu marido? Olha para mim, entenda esse nome de Jesus. O Espírito Santo te habilita a falar com maioral, mas também te habilita a falar com adúltera. Tem nada que o Espírito Santo não possa produzir em mim e em você. O problema é que eu e você não deixamos. Podemos até passar uma vida e cumprir o propósito, mas como Sansão, não quero não. Jesus foi revestido, Pedro foi lá e negou 3 vezes. E ele avisou Pedro: sobre ti edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Pedro. Espírito Santo. Judas, beijou.
Jesus pega o vinho, molha no pão e dá para Judas. Ô meu amigo, você pode fazer o que você quiser comigo, mas eu vou continuar te amando. Judas não suportou. Você pode amar o seu traidor. Tem um vídeo que circula na internet muito interessante. Um psicopata lá dos Estados Unidos. Já viram? Rodrigo da Adventista, que passa muito ele. E aí, ele matou um monte de mulheres, estuprou e matou um monte de mulheres. Aí um dos pais de uma das vítimas, um senhorzinho, chega assim, de frente para o juiz, olha para ele. E o psicopata, ele não tem sentimento. Ele não tem remorso. É da natureza da mente dele. Veinho virou, falou o nome dele, disse assim: hoje você está fazendo com que eu me torne a pessoa, que a minha fé se torne uma fé de verdade. Hoje é o meu maior desafio da fé, você. Eu quero dizer que eu te perdoo, independente do que você fez. E o psicopata chorou. Um homem que a ciência diz que não tem capacidade de se comover com nada. Ou nós alinhamos a nossa vida com o Espírito, ou nós vamos perder a graça do Senhor, o favor dele no tempo oportuno. E você vai até viver uma vida boa, uma vida de crente, mas você não vai viver a intensidade, não vai viver a presença, não vai viver a manifestação do Espírito. Sabe por quê? Porque você está cheio das suas verdades. Queridos, hoje se eu falo uma verdade às vezes para um casal, misericórdia. Às vezes quando a minha mulher fala uma verdade para mim, eu tenho vontade de rosnar. Às vezes você fala uma verdade para um filho, antes de você terminar, ele já está cheio de argumento. E é interessante que o cabeça de bagre não viveu nem metade da sua vida, mas ele tem convicção que ele sabe mais do que você. Vê se não é o cúmulo do orgulho. Vai dar um conselho para quem não pediu hoje. Ô Piopse, olha para mim. Vai falar para a pessoa o que ela não está disposta a ouvir. Uma coisa chamada verdade. E o que eu estou dizendo aqui nessa noite? Que a igreja hoje também não quer mais a verdade. Porque a verdade vai te colocar em segundo plano e Jesus em primeiro. Então entre você estar certo, Jesus vai ter que estar certo. Entre você ter a verdade, é Jesus que é a verdade. Entre você ter a razão, é Jesus que vai ter a razão. Entre você poder ou não, Jesus pode. Entre você fazer ou não, Jesus faz. Se é possível ou não, a Ele tudo é possível. Se eu fosse Jesus, eu falava: não venha com chorumelas. Ainda bem que não é eu. Olha para a sua vida hoje. Olha o que Deus tem feito. Quantas vezes você achou que ia sucumbir? Quantas vezes você pensou em desistir? Quantas vezes você achou que não dava? Quantas vezes você determinou que não conseguiria, que não seria possível? O Espírito Santo, encerrar, não vou ficar falando a noite toda. O Espírito Santo habilitou Jesus para o Getsemane. E ali é a prova de que o que seria impossível a um homem,
o que seria uma aflição impossível para você viver, porque quando você sangra, quando o seu suor vira sangue, significa que você está começando a falecer. Tamanho desespero, tamanha adrenalina, e a noradrenalina está correndo dentro de você, seu coração deve estar batendo uns 500, está perto de explodir. As artérias do cérebro estão comprimindo o cérebro, causando até lesão neurológica. Os pulmões estão em franco sofrimento, porque não dá tempo de fazer trocas gasosas. Aí a Bíblia diz que as aflições que estavam sobre ele eram as nossas. E ele mesmo falou: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, todavia que não seja a minha vontade, mas a sua. Aprenda com Jesus. Eu e você precisamos escolher nessa noite nos posicionar no mundo espiritual. Não dá a nossa vontade, só dá para cumprir a dele. Porque na nossa nós vamos sucumbir, sim, mas o Espírito vem e rasga sobre ele. Em seguida ele sobe o Gólgota, Monte das Caveiras. Só subia ali depravados, só subia ali ladrões, estupradores, pessoas condenadas. E eu te pergunto, qual foi a condenação de Jesus diante de Pilatos? Não vejo nele nenhuma culpa. Não subia alguém ali pecador, subia ali o Cordeiro Imaculado de Deus, o inocente. E ele foi, tomou 40 chibatadas. Ele foi cuspido, ele foi humilhado, descarrado por aqueles que estavam aqui perguntando: aí ó o Cordeiro de Deus, tu não és o rei dos judeus? Quem deu esse nome para ele foram os romanos, em escárnio. Não foi por honra, foi por escárnio. E naquela cruz, que até hoje é a morte mais sacrificial que existe, de maior nível de sofrimento que você pode colocar uma pessoa, que os romanos tinham prazer de acender os postes. Sabe esses postes que vocês veem aí nas ruas? Lá em Roma, naquele tempo, eram pessoas sendo queimadas. Esse era o lugar que estava o seu Deus, o nosso Deus. Não porque ele era melhor do que nós, no sentido humano, porque ele usurpou ser igual a Deus e foi humano, mas porque ele aceitou a vontade do Pai, porque ele era um com o Pai, porque ele foi revestido do Espírito Santo. E naquela cruz, falou com o ladrão, falou com o outro, e disse: Pai, a ti entrego o meu. Por que não entregou a carne? Porque aquela carne era nossa. Por que ele não entregou aquela alma sofrida? Porque aquele sofrimento era nosso. Mas o Espírito, ele volta a Deus que o deu. Sabe o que eu tenho que entregar para Deus nessa noite? Não é minha carne somente, não é minha alma somente, mas o meu Espírito. O morto é quando o Espírito não habita mais aonde? Nele. E em 3 dias, ele estava de pé. Em 3 dias ele estava de pé. 3 dias fala de crucificação, morte e ressurreição. São 3 passos que a gente vai ter que passar em Deus, se nós quisermos viver a Deus de verdade, servir a Deus de verdade.
Queridos, em nome de Jesus, se você foi chamado nesse tempo para esse ministério está no movimento celular, está debaixo de uma palavra, você foi habilitado pelo Espírito. O que eu preciso? Entregar o meu espírito para o Espírito de Deus. Eu preciso me entregar para as disciplinas espirituais, oração, fé, jejum, palavra. Eu preciso estar em comunhão com a igreja, não sentado no sofá da casa. Estar em comunhão com a igreja não é vir ao culto, é fazer parte do movimento da igreja, é se responsabilizar por ela. Porque a igreja não é essa estrutura. A igreja ela é orgânica. Mas acima de tudo, eu tenho que colocar um escudo na minha frente, um estandarte na minha frente, dizendo quem é a minha bandeira. Quem é a minha bandeira? É Cristo. É Ele que vai na minha frente. Eu não tenho problema nenhum de ficar atrás, porque o meu lugar é atrás. Eu não posso roubar a glória dele. Eu tenho que buscar o conhecimento da palavra. Eu preciso andar fora do meu tempo. Você foi chamado, queridos, a palavra santo. Eu ia pregar sobre santidade hoje, baseado até no texto que a apóstola pregou semana passada, mas eu vou pregar depois. Quando João olha para quem é digno de abrir os 7 selos, a visão de João buscava uma dignidade de santidade, porque ele estava no lugar o quê? Santo. Então ele não estava fazendo referência àquele lugar, ele estava falando referência a ele mesmo. Por mais que eu tenha causado alvoroço a Roma, por mais que Roma tenha me escondido nessa ilha, por mais que a palavra de Deus parou de ser pregada da minha boca lá fora, mas eu estou pregando aqui na ilha, agora Deus vem, traz um anjo e sobe o Espírito dele para ver as coisas que hão de ser anunciadas. Isso é uma realidade para mim e para você, andar na frente. Andar à frente, porque o santo, ele não é só separado, ele não é só puro, mas é alguém que foi chamado para ser extraordinário nesse tempo. Mas você não vai ser extraordinário para se tornar orgulhoso. Sabe, tudo que você carrega, ele é uma ferramenta que tem que ser entregue ao Espírito Santo para que ele possa te usar. Mas o orgulho faz justamente o inverso. Não dá, não pode. Fulano, Beltrano, Ciclano, esquece. Isso aqui na minha vida, ninguém tem nada com isso na minha vida. É uma beleza. É uma beleza. Abre a epístola de João, capítulo 1:5. João 1:5. Vamos encerrar com esse texto. Primeira epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia. Isso. Primeira epístola, capítulo 5. Eu quero encerrar te colocando numa outra condição nessa noite. Declarando a você que você tem um pai. E que você é um filho. João escreve assim: todo aquele que crê que Yeshua é o Messias tem Deus por pai. Amém? E todo aquele que ama o pai, ama também o quê? O filho. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos mandamentos. Olha que interessante, não é quando eu amo a Deus, é como quando nós amamos os filhos de Deus. Ou seja, obedecer e cumprir os mandamentos é colocar Deus aonde? Na frente. E ele diz mais: porque amar a Deus significa obedecer-lhe. Além disso, seus mandamentos não são pesados, porque todos que creem em Deus por Pai, vence o mundo. Agora escuta, essa é a vitória que vence o mundo. A nossa... Quem é que vence o mundo? A não ser a pessoa que crê que Yeshua é o filho de... Aí ele vai dizer que não veio por água, mas por água e por sangue. Mas eu quero tirar aqui uma conclusão.
Se você decidir, escuta aqui, olha bem para mim o que eu vou te dizer nessa noite. Se você decidir andar com Jesus e colocá-lo na frente, você não tem opção a não ser obedecer. Vou arrumar briga com muita gente, principalmente com quem? Comigo. Agora, por que eu posso decidir? Eu tenho que obedecer, independente se eu vou ser vitorioso ou não. Não é isso. Porque eu tenho que decidir se eu vou vencer o mundo, ou se eu vou vencer no mundo. Porque ao contrário do que muitos crentes acham e falam isso aqui como jargão, você não vence com Cristo se você não vencer o mundo dentro de você. E suas paixões, seus desejos, suas verdades. Agora eu posso vencer no mundo até sem Cristo. Porém nesse mesmo texto você vai ver que o João diz assim: o mundo está caído no maligno. Ou seja, vencer no mundo significa morrer com o diabo. Não é vencer, é morrer. É vencer naquilo que está morto. É por isso que a gente fica às vezes nas paixões do mundo, querendo as coisas do mundo, sonhando com as coisas do mundo, querendo ser igual ao mundo. E cada vez que a gente quer mais, a gente está mais o quê? Mais frustrado, mais angustiado, com mais medo e assim por diante. Porque você está vencendo no mundo, filho. Sai do mundo, porque Ele te tirou do mundo. Você não é desse mundo. Agora, você só vai sair do mundo se você entrar nessa realidade que Ele te colocou. E para você viver nessa realidade e permanecer, você precisa vencer o mundo. Deus te chama hoje para ser mais que vencedor. Vencendo o mundo dentro de você. Colocando você na realidade do Espírito. Mas acima de tudo, fazendo você permanecer no Espírito. E permanecer no Espírito é obedecer os seus mandamentos. É levar o Senhor a ser conhecido. É declarar que quem governa a tua vida não é o mundo. Vocês estão entendendo? Se você entendeu, fica de pé então. Fecha seus olhos. Esquece orar um pouquinho. Deixa eu falar uma coisa para você que eu ouvi esses dias no pastor pregando e eu me toquei com aquilo. E é uma verdade. Apesar de já vivê-la. Os santos desse tempo têm responsabilidade com os pecadores desse tempo. Porque se essa geração falhar, a próxima já era. Por que eu estou te dizendo isso? Porque eu estou querendo falar para você que o que Deus te chamou para você ser e fazer, queridos, é muito maior do que você está pensando. E o que Deus quer fazer é te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Para que você realmente seja um estandarte dos céus, aonde você colocar seus pés. Esse é o tempo, segundo Joel, que os nossos filhos serão profetas. Que os nossos velhos sonharão. Que os jovens terão visões. É o maior avivamento da face da terra, está prescrito para a geração desse tempo. Ou seja, para mim e para quem? Para você. Então permanecer é ser avivado. E eu não posso deixar você sair daqui hoje meio morto, meio crente, meio comprometido, meio apaixonado por Jesus, mas doido, louco pelo mundo. Eu preciso tomar uma decisão. Ou Deus tem para mim o melhor, ou não tem.
E não tem ninguém nessa noite mais interessado na minha vida e na sua, de fazer a gente vencer o mundo dentro de nós hoje, que é Jesus. Para te dar o Espírito Santo da verdade agora. Então, filho, em nome de Jesus, se você está meia boca, vem aqui que eu quero orar com você. Se você está mais no mundo do que em Deus, mesmo tendo já sido batizado mesmo, vem para cá. Como é que eu sei disso, pastor? Seu testemunho. Como é que está seu testemunho? Como é que está seu testemunho hoje? Qual a sua realidade? Então vem que eu quero orar com você. Eu sei que eu sou seu apóstolo, então eu sei como é que está a sua vida. Se você não vier, eu vou chamar pelo nome. Porque eu vou zelar pela tua vida, filho. Eu não posso deixar você se perder. Não posso. Quem mais? Não posso deixar você ir para o inferno, não. Deus não me chamou para pregar para vocês irem para o inferno. Deus me chamou para pregar vocês para vocês serem cheios de Deus. Tem que ser cheio de Deus. Agora você que está numa peleja danada para aprender a ter fé, venha também. Que é a mesma coisa que está em pecado, tá bom? Só para vocês entenderem. Apóstolo, vem cá, cadê Joyce? Está lá dentro, né? Pode vir, querido. Isso aqui é uma atitude de amor, não é de culpabilidade nem de apontamento, pode ficar tranquilo. A grande vantagem da igreja é que ela é feita por ex. Só que nós somos um bando de ex doido, porque a gente fala que a gente é ex e levanta a mão e diz, eu sou ex pecador mesmo. Então ninguém pode botar o dedo no nariz do outro, porque todo mundo aqui é igual. E quanto mais cheio do Espírito, menos ponta do nariz tu vai levantar. Pode ungir a tua mão e chama. E você que está, erga suas mãos para cá. Vocês vão receber a oração de imposição de mãos. Mas peço ao Senhor para nessa hora arrancar essa vida que tem te afastado do Espírito de Deus. Mesmo você estando andando no Evangelho, mas eu quero o Espírito, é o fogo, é aquilo que arde, é aquilo que arranca dentro de nós a orfandade, é aquilo que arranca dentro de nós os medos, os traumas, os desejos carnais, é aquilo que arranca a gente do lugar que a gente está, que arranca as enfermidades. Em nome de Jesus. Ora com ele aqui abraçado. Me arranca da vida e me afasta de você. Peça ao Senhor, peça ao Senhor, peça ao Senhor, Pai. Eu quero ser batizado com fogo nessa noite. Eu quero estar no Espírito, eu quero permanecer no Espírito, eu quero continuar no Espírito, e eu não quero mais sair do Espírito. Eu não quero mais, Senhor, ficar sem Ti. Eu não quero mais ficar sem o Teu fogo. Eu não quero mais, Senhor, ficar sem a Tua presença. Eu não quero mais ficar sem as Tuas verdades. Eu não quero mais ficar sem a visão dos céus. Eu não quero mais ficar surdo no meu espírito. Eu te dou meu coração, Joyce, te dou a minha vida, Yeshua. Te dou meu coração, te dou a minha vida. Cadê o olho? Tá aqui, claro. Me arranca da vida e me afasta de você. Peça ao Senhor, peça ao Senhor.
Pai, batiza-nos com o Espírito Santo e com fogo. Pai, esse Espírito que nos capacita, Senhor. Esse Espírito que coloca as coisas em ordem. Esse Espírito, Senhor, que vem de dentro para fora, organizando, esticando, Senhor, manifestando algo sobrenatural, trazendo a capacitação dos céus, trazendo as habilidades dos céus, trazendo a verdade dos céus, nos colocando alinhado com os céus. Nós queremos Ele nessa noite. Nós queremos Ele nessa noite. Nós queremos ser batizados com Ele nessa noite. Em nome de Jesus. Salvador, em nome de Jesus. Estou com Você que ora em línguas, começa a orar em línguas, porque a fonte ela é transbordante. Jesus falou para aquele Nicodemos que a fonte é transbordante. Ele falou para a mulher samaritana que aquela fonte era transbordante. Então ela não tem que encher, ela tem que transbordar. Ela tem que transbordar. Ela tem que transbordar. E fascinado eu estou com teus olhos de amor, Jesus. Fascinado eu estou com teus olhos de amor, Jesus. Fascinado eu estou com teus olhos de amor, Jesus. E tu és o meu Rei, o meu Salvador. E fascinado estou com teu olhar. Tu és o meu Rei, o meu Salvador. E fascinado estou. Me arranca da vida que me afasta de você. Me arranca da vida que me afasta de você. Fascinado eu estou com teus olhos de amor. E fascinado eu estou com teus olhos de amor. E fascinado eu estou com teus olhos de amor, Jesus. Estou intercedendo, querido. Não canse do Espírito, não. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Flui do trono da graça de Deus um rio que traz a vida de Deus, e onde esse rio passa, tudo é transformado. Tudo é transformado, tudo é transformado. Então traz dos céus, traz dos céus. Cheio. Fascinado estou com o seu olhar. Tu és o meu Rei, o meu Salvador. E fascinado estou
com seu olhar. Te dou a minha vida, Yeshua. Eu te dou meu coração, te dou a minha vida, Yeshua. E eu te dou meu coração, te dou a minha vida, Yeshua. E eu te dou meu coração, te dou a minha vida. E me arranca da vida que me Quem ainda não afasta de você. Se tiver batizado com o Espírito Santo, é a hora, hein? Se você tá meio no Espírito, a hora é agora. Cai pra dentro. Cai pra dentro dessa água que tá fluindo.